Ó, pessoal, já estamos indo aí para o 11º dia do conflito aí entre Israel e a Palestina, tá? E aí nesta terça-feira nós amanhecemos já com esta notícia muito triste, tá? Israel comunicou, anunciou, né, que atacou aí 200 alvos na faixa de Gaza, certo? Mais de 70 pessoas morreram nesses bombardeios. E eu volto a dizer aqui que a parte mais triste desse conflito são justamente as mortes, tá? Principalmente as mortes dos civis, certo? E aí, tô aqui no site do UOL. É sempre muito triste a gente estar falando disso, porque todo santo dia a gente vê notícias de morte. Se bem que aqui no Brasil também não tá muito diferente não, né, gente? A guerra aqui dentro do nosso país também não é muito diferente do que acontece na faixa de Gaza, não, né? Claro que os motivos da guerra são outros, né? Mas, de qualquer forma, a realidade da faixa de Gaza não é muito distante da realidade brasileira no que diz respeito aí a toda essa violência, né? As forças de defesa de Israel, tá, afirmaram em ter realizado nesta terça-feira ataques aéreos contra pelo menos aí 200 alvos do Hamas e da Jihad Islâmica na faixa de Gaza. O total de mortos dos dois lados desde o começo da guerra passa dos 4.000. E aqui eu queria fazer com uma pequena correção para o jornalista do UOL que escreveu aqui essa reportagem, que essa guerra não começou agora, né? Essa guerra não começou agora e ela não teve só 4.000 mortos. Esse conflito Israel-Palestina é coisa de 70 anos. Isso veio do pós-segunda guerra. Há todo aí um contexto histórico por trás deste conflito e que basicamente o que sustenta esse conflito é justamente o projeto sionista, um projeto de expansão territorial, um projeto colonial por parte do Estado de Israel. E veja bem, isso não tem nada a ver com os judeus. É bom que se diga isso. Eu vejo muitas pessoas aí acusando os judeus, né? Todos os judeus favoráveis a esse projeto sionista. Não é verdade, gente. Não vamos generalizar aqui. O projeto sionista é um projeto político que usa da religião para se legitimar. É muito diferente, né? Enfim, então é bom deixar claro isso, que o projeto sionista, ser contra o projeto sionista, não necessariamente é contra o povo judeu. E daqui a pouco eu vou falar aqui sobre a popularidade do Netanyahu entre os judeus, tá? Só para vocês terem uma noção de que generalizar isso é um grande erro. De que colocar no mesmo saco o projeto sionista do povo judeu é um grande erro, tá? Mas voltando aqui à notícia, o UOL aqui explica o que aconteceu neste bombardeio, né? Os alvos bombardeados pelos aviões militares de Israel incluem uma sede onde membros do Hamas foram mortos e um banco usado pelo grupo extremista, tá? E é sempre bom a gente lembrar que o Hamas é um grupo fundamentalista que cometeu um ato terrorista há 10 dias atrás, né? Vitimando aí civis israelenses. As grandes vítimas, olha, existem duas grandes vítimas numa guerra: os civis e a verdade. A verdade e os civis. São as duas maiores vítimas de uma guerra, seja ela de que país for, né? Mas aqui, ó, até o momento, 71 mortes foram confirmadas após os bombardeios realizados por tropas de Israel no sul da faixa de Gaza, segundo o canal de notícias Al Jazeera. Centenas de pessoas também ficaram feridas durante os ataques que atingiram a casas em Rafa e Khan Yunis. Essa informação aqui é da agência Al Jazeera. É bom que se diga que o Al Jazeera, gente, é um canal de notícias do Catar que sempre faz uma cobertura muito independente, que está fazendo uma cobertura muito independente sobre esse conflito. E nas últimas horas a gente recebeu uma informação de que o governo de Israel
tá? Chefiada aí pelo Benjamin Netanyahu, cogita fechar o escritório do Al Jazeera em Tel Aviv, porque eles estão incomodados com a cobertura independente do Al Jazeera, tá? Então, eu duvido que eles queiram fechar, por exemplo, o escritório da CNN, eu duvido que eles queiram fechar um escritório da Reuters. Não, eles querem fechar o escritório do Al Jazeera por fazer uma cobertura totalmente independente sobre esse conflito. E quando eu falo independente, gente, é literalmente independente. É só você olhar nas páginas do Al Jazeera, que não há uma narrativa pró-Israel, contra Israel, uma narrativa pró-Hamas, contra Hamas. É uma cobertura puramente jornalística. E o governo de Israel está muito puto, né? Acho que o termo é esse. Está muito puto com a cobertura independente do Al Jazeera, tá? E aqui, ó, as forças israelenses acrescentam que navios da Marinha também realizaram as ofensivas de hoje, inclusive contra centros de comando do Hamas e locais de armazenamento de armas na cidade de Gaza. A defesa de Israel afirma ter matado 4 homens que tentavam cruzar a fronteira do Líbano e plantar um dispositivo explosivo. Os militares dizem que a célula foi identificada e atingida por um drone, tá? Isso aqui, essas informações, né, sobre isso aqui veio do Ministério da Defesa de Israel. Eu sempre fico um pouco pé atrás com essas informações, porque em tempos de guerra a gente sempre tem que ficar com o pé atrás em relação às informações. A gente já fica com o pé atrás quando não é em período de guerra, né? A gente, jornalista, sempre fica com o pé atrás. Mas quando é em período de guerra, a nossa cautela tem que ser ainda maior, tá? Porque às vezes, não estou dizendo que aqui é o caso, mas por muitas vezes pode acontecer de um governo inflar mortes, pode acontecer de um outro governo dizer que não morreu ninguém. Então sempre fica esse embate de narrativas, né? Então eu estou repassando isso para vocês, mas deixando bem claro que eu estou com o pé atrás, tá? Mas enfim, segundo o governo palestino, a guerra deixou 2.800 mortos e mais de 9.700 feridos em Gaza até o momento. Já na Cisjordânia, território não controlado pelo Hamas, foram 54 mortos e mais de 1.250 feridos, diz a autoridade palestina, tá? Então a gente vê aqui, segundo o governo palestino agora, né, houve aqui uma quantidade muito pesada de mortes desde aí o ataque do Hamas contra Israel há 11 dias, né? Então em apenas 11 dias nós já temos aí 2.800 mortos do lado da Palestina, segundo o governo de lá, e 9.700 feridos na faixa de Gaza, tá? De qualquer forma, é um número muito elevado que só demonstra o quanto é errado a gente chamar esse conflito de guerra. Porque, volto a repetir, guerra, gente, tem que haver uma coisinha chamada paridade de armas. A gente não vê paridade de armas aqui, a gente vê o Estado de Israel muito mais equipado, muito mais financiado e com muito mais poder bélico do que a Palestina, né? Então, se a gente for quantitativamente falar, trata-se de um massacre, tá? Em Israel, segundo o governo, foram mais de 1.400 mortos, a maioria nos atentados de 7 de outubro. O país afirma ainda que pelo menos 199 pessoas são reféns do Hamas em Gaza, tá? E aí a fronteira com a faixa de Gaza continua fechada, tanto a fronteira com Israel quanto a fronteira com o Egito, tá? Eu acabei de assistir, inclusive, uma entrevista do embaixador brasileiro lá em Israel, tá? É Frederico alguma coisa, eu confesso para vocês que eu esqueci o sobrenome dele, mas ele deu uma entrevista no ICL que ele deixou bem claro que a decisão de abrir as fronteiras é uma decisão militar. Não cabe nem sequer as embaixadas tentar ali flexibilizar alguma coisa, é uma decisão puramente militar. Então até o momento nenhum exército de Israel tomou uma decisão, muito menos o exército do Egito, tá? A fronteira da faixa de Gaza com o Egito permanece fechada. O bloqueio impede a fuga de civis estrangeiros, inclusive cerca de 30 brasileiros, e não permite a chegada de ajuda humanitária ao território palestino. Então nessa situação ninguém entra e ninguém sai. Fica um impasse. Enquanto isso, os civis, tanto os civis palestinos, né, e aqui eu sempre lembro das crianças, das mulheres e dos idosos, mas também civis estrangeiros, incluindo aqui brasileiros, estão presos na faixa de Gaza, porque eles não podem sair. E a qualquer momento podem ser bombardeados aí pelas forças israelenses. Então vocês imaginem aí a tensão que essas pessoas estão
sentindo nesse momento, que na realidade elas podem morrer a qualquer hora. Vocês imaginem aí o sofrimento dessas pessoas, né? A crise humanitária se agrava em Gaza, o território que tem mais de 2 milhões de habitantes está há mais de uma semana sem receber água, luz e comida, o que tem deteriorado as condições de saúde da população. A gente sabe que o território da faixa de Gaza é um território muito pequeno, tanto é que o número de pessoas que habitam essa área é como se fosse, por exemplo, menor do que a cidade de Fortaleza, né? A capital aqui do meu estado, Ceará. Né? Fortaleza tem aí, se não me engano, 2 milhões e 600 mil habitantes. E a faixa de Gaza tem menos habitantes que Fortaleza. Então, é um território minúsculo, certo? Que a gente pode, inclusive, cruzar esse território em poucos minutos. Né? Assim como eu, quando eu me desloco aqui da onde eu moro para ir até Fortaleza, para atravessar a cidade, também demora poucos minutos. Então, mal comparando, é como se fosse a faixa de Gaza, né? Então, é um território muito pequeno. Tá? A Cisjordânia que é muito maior. A fronteira tem sido mantida fechada por questões de segurança. A região de Rafah, no extremo sul da faixa de Gaza, já foi bombardeada mais de uma vez desde o início da guerra. Então, além da questão da falta de comida, da falta de água, da falta de energia, os hospitais da faixa de Gaza estão colapsados, né? E vão ficar mais colapsados enquanto as fronteiras não forem abertas, porque à medida que as pessoas continuarem lá por mais dias, mais fome, mais sede, elas vão passar, vão ficar doentes, vão recorrer aos hospitais e muito provavelmente elas vão morrer, porque os hospitais já estão super lotados na faixa de Gaza, tá? Então por isso que eu quero aqui reforçar a vocês que se você conhecer alguém aí perto de você, que a gente sempre conhece, né, uma pessoa que está defendendo com unhas e dentes o que Israel está fazendo com a faixa de Gaza, você repassa para ele esse vídeo que tem essas informações aqui. Será possível que mais de, deixa eu ver aqui, 2.800 mortos de um lado, 1.400 mortos de um outro, totalizando aí 4.200 mortos. Será que 4.200 pessoas mortas não vai fazer com que essa pessoa reflita e veja que essa guerra não faz o menor sentido? Que essa guerra só penaliza os civis? Que essa guerra só penaliza principalmente os mais vulneráveis, especialmente as crianças, as mulheres grávidas, os idosos. Então, se você conhecer alguém que está cegamente defendendo Israel, mostre para ele esse vídeo, para ele dar de cara aqui com essa realidade cruel. E quando eu falo isso, eu não estou pedindo para essa pessoa tomar nenhum lado, não. Eu quero que ela veja isso com o máximo de isonomia, no sentido de dizer que esta guerra não faz sentido. Tá? É claro que nesta guerra, nós não podemos fechar os olhos para isso. Esta guerra penaliza muito mais os palestinos. Tá? E quando eu falo em isonomia, eu falo no sentido de tomar uma posição de que essa guerra não faz sentido. Assim como nenhuma guerra faz sentido, né, gente? Então, a solução, isso é o que nós defendemos aqui abertamente, é a solução dos dois estados para colocar fim a esse conflito que só está penalizando os pobres, os desamparados, os civis, as crianças, os idosos, as crianças, as mulheres, as mulheres grávidas, os bebês. Enfim, numa guerra, as duas maiores vítimas sempre são os civis, né, e a verdade, tá? Mas aí, ó, o que está acontecendo com Netanyahu? Ele que já governa Israel aí há pelo menos 16 anos, de forma ininterrupta. Essa guerra está mexendo aqui diretamente com a popularidade dele. Os judeus, né, e aqui eu volto a dizer que a gente não pode colocar no mesmo saco o projeto sionista e os judeus. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O projeto sionista é um projeto político, colonial, tá? De expansão territorial de uma terra que não os pertence, que no caso é a Palestina, para fins coloniais, para fins exploratórios. Tá? É um projeto de expansão, de fato. O projeto sionista é isso. E o projeto sionista usa da religião judaica para dar legitimidade às suas ações. Mas tá aqui, eu tô aqui no site do ICL Notícias, tá? Um site, inclusive, que recém-inaugurado, né? Parabéns aí ao pessoal do ICL, né? Que estamos aí, também tá aí na luta, né? De ser aí
um veículo contra-hegemônico, digamos assim, né? Mas está aqui a notícia do ICL falando sobre essa queda na popularidade do Netanyahu. Israelenses responsabilizam Netanyahu pelo massacre, diz Instituto de Pesquisa. Tá? Essa pesquisa, gente, só para destacar aqui, ó, entrevistou 620 judeus israelenses de todo o país e também descobriu que a maioria dos entrevistados acreditava que Netanyahu deveria renunciar. Então, a gente começa a ver aqui um processo de desgaste na imagem do Netanyahu. A gente vê aqui um processo de ruptura, digamos assim, dos judeus com o Netanyahu. Né? E quando eu falo Netanyahu, é o governo. Né? Porque ele é quem manda no governo de fato. Tem um presidente, mas o presidente não manda em nada. Essa é uma realidade. Ó. Tá aqui, ó, 4 em cada 5 judeus israelenses. Gente, desculpa esse barulho, tá tendo uma obra aqui perto, tá? Só peço para vocês relevarem um pouco, porque tá tendo uma obra aqui perto e esse barulho aqui fica uma coisa, às vezes fica muito chato, né? Mas vamos lá, ó. 4 em cada 5 judeus israelenses acreditam que o governo e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu são os culpados pela infiltração em massa de terroristas do Hamas em Israel e pelo massacre que se seguiu, segundo pesquisa do Dialogue Center. A informação foi publicada pelo jornal o Jerusalem Post de Israel. E aqui fala, ó, uma esmagadora maioria, no caso 86% dos entrevistados, incluindo aí 79% dos apoiantes da coligação, então um número bastante significativo, um número impressionante, né? Disse que o ataque surpresa de Gaza é um fracasso da liderança do país, no caso Netanyahu, enquanto impressionantes 92% disseram que a guerra tem causado ansiedade. Tá? Vamos lembrar que a inteligência do Egito chegou a avisar ao governo de Israel que havia a possibilidade de um ataque terrorista contra civis no território israelense. Só que o governo, até onde eu sei, o governo do Netanyahu não deu a menor bola para isso. Então, o governo israelense foi alertado dessa possibilidade de um atentado terrorista e nada fez. Né? E nada fez. Além disso, quase todos os inquiridos, 94%, acreditam que o governo deve assumir alguma responsabilidade pela falta de preparação em matéria de segurança que levou ao ataque, com mais de 75% a afirmar que o governo detém a maior parte da responsabilidade. Tá? A pesquisa, que entrevistou 620 judeus israelenses de todo o país, também descobriu que a maioria dos entrevistados acreditava que Netanyahu deveria renunciar após a conclusão da Operação Espada de Ferro. Uma pequena maioria de 56% disse que Netanyahu deve renunciar no final da guerra, com 28% dos eleitores da coligação a concordarem com esta opinião. Então, a deterioração política do Netanyahu chegou até mesmo na base do governo, na base de apoiadores. Né? E 52% dos entrevistados também esperam que o ministro da Defesa, Yoav Gallant, renuncie. Além disso, a maioria dos entrevistados disse não confiar no governo para liderar a guerra em Gaza, embora a pesquisa tenha sido realizada antes do ex-ministro da Defesa, Benny Gantz, se juntar a um governo de unidade de emergência. Tá? Então, a minha opinião sobre isso, gente, é o seguinte. Eu acho que os judeus, né, que responderam essa pesquisa, eles estão muito temerosos, logicamente, né, por motivos óbvios, tá? E que eles perderam a confiança no Netanyahu no sentido de liderar aí esse conflito contra o Hamas. Eu acho que também passa por essa questão da confiança, né? Acho que também passa por essa questão da confiança na própria figura do Netanyahu como uma liderança de guerra. Tá? Tem a questão política? Tem, mas a questão política acaba se tornando uma consequência, né? A desconfiança política acaba se tornando a consequência dessa desconfiança na guerra. Né? Dessa desconfiança de liderar os esforços de guerra. Tá? De qualquer forma, eu acho que ele não vai renunciar. Até porque nesse momento eu acho que ninguém vai querer assumir essa bucha, tá? Então vai ficar até o final da guerra, Netanyahu, né? Vai ficar muito impopular, né? Porque os judeus ficaram muito assustados com o ataque do Hamas, isso é um fato, né? As pessoas estão muito ansiosas, estão em pânico e com razão, né? E também nós temos aí a possibilidade de outros países do Oriente Médio entrarem em guerra contra Israel. Imaginem só também o quanto os civis de Israel estão sofrendo com esta situação.
Hã? Imaginem só quantos civis de Israel estão sofrendo com essa ansiedade. Porque a qualquer momento, por exemplo, o Irã pode entrar na guerra. A qualquer momento a própria Síria pode entrar na guerra. Eu não sei como é que está a posição da Jordânia em relação a isso. Tá? O Egito, que até o momento está segurando a fronteira com a faixa de Gaza, né? O que indiretamente beneficia Israel, né? Mas eu também acho que o Egito não deve ficar em cima do muro por muito tempo, né? Então existe sim essa possibilidade de outros países entrarem nessa guerra contra Israel. E no momento Israel está lutando em 3 frentes, né, gente? Na faixa de Gaza, contra o Hezbollah e contra o Líbano, contra o Estado libanês em si. Então, vamos aí, né, aguardar o que vai acontecer com este sujeito, né? Querendo ou não, ele é o responsável por isso também, né? É o principal responsável, eu diria, por todo esse conflito aí, esse aprofundamento da guerra. Tem uma responsabilidade tremenda do Netanyahu, tá? Mas outra coisa muito importante também sobre essa guerra, que envolve o Brasil, né? O Brasil aí que na figura do presidente Lula assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil apresentou aí uma proposta, né, de paz, né, e de cessar fogo, logicamente, entre Israel e a Palestina. E esse texto do Brasil, né, já está sendo discutido aí entre os representantes dos países lá na ONU. Tá? Tô aqui no site do DCM, né? E aqui fala, os representantes diplomáticos dos países que compõem o Conselho de Segurança da ONU estão atualmente envolvidos em discussões sobre uma proposta de resolução apresentada pela delegação brasileira. A informação foi divulgada pelo G1. A resolução proposta pelo Brasil aborda vários pontos importantes, incluindo uma condenação das ações do Hamas em relação a seus ataques contra Israel. E é sempre interessante essa posição do governo brasileiro, que o governo brasileiro está tomando aqui uma posição de neutralidade. Ao mesmo tempo que o governo brasileiro condena um ataque terrorista do Hamas, o governo brasileiro também condena, né, a ocupação de Israel em território palestino. Decisão mais certeira possível, tá? Isso não compromete o Brasil, pelo contrário, isso faz com que o Brasil seja ali um protagonista nesse processo de paz, né? Que o Brasil tem essa isonomia e faz parte da cultura diplomática, né, gente? Da nossa cultura diplomática. A diplomacia brasileira nunca foi de tomar lado, né? Quer dizer, o lado sempre toma, né? Mas é um lado da paz, é um lado da negociação, é o lado da diplomacia, é o lado da política, né? E que se opõe totalmente à violência e à guerra, tá? A resolução proposta pelo Brasil aborda vários pontos importantes, né? Tá aqui. O texto brasileiro também solicita a revogação da ordem israelense para que civis e funcionários da ONU na faixa de Gaza do Norte se desloquem para o sul de Gaza, sem mencionar especificamente Israel, tá? Então esse deslocamento, gente, tem aí como um dos objetivos justamente chegar na fronteira com o Egito, tá? É bom que se diga isso. Além disso, a proposta brasileira destaca a necessidade de pausas humanitárias para permitir o acesso à ajuda. Embora a resolução elaborada pela comitiva brasileira tenha uma probabilidade maior de ser aprovada, ainda não foi submetida à votação. Espera-se que a votação ocorra nesta terça-feira, então ainda hoje a ONU, o Conselho de Segurança da ONU pode votar essa proposta do Brasil, né? E essa proposta é escrita pelos diplomatas russos. Aliás, antes do Brasil apresentar a proposta, a diplomacia russa já tinha apresentado uma outra proposta e que já foi negada, já foi rejeitada pelo Conselho de Segurança por motivos óbvios, né? A Rússia está em guerra. E para o mundo ocidental, a Rússia não tem mais capacidade de gerir nenhuma guerra porque é um país que está em guerra, tá? Inicialmente, o Conselho de Segurança planejava votar tanto a proposta brasileira quanto a proposta russa na segunda-feira. No entanto, a embaixadora dos Emirados Árabes solicitou mais tempo para negociar os termos das relações a portas fechadas, tá? Isso aqui é uma imagem. Essas imagens sempre me deixam muito tristes, né? Que é um civil que sobreviveu a um bombardeio de Israel sob os escombros. Muito provavelmente deve ter perdido a família aqui nesse ataque de Israel lá na faixa de Gaza, tá? Quando a votação ocorreu, o texto russo foi rejeitado, com os Estados Unidos, Reino Unido e França, membros permanentes do Conselho de Segurança, votando contra a proposta russa, né? Por que será? O resultado final foi o seguinte: 5 votos a favor, 4 contra e 6 abstenções, tá? Então, pelo que eu entendi aqui, as abstenções aqui foram que decidiram aqui o destino, né, dessa proposta da Rússia.
A proposta da Rússia não mencionava o Hamas e pedia um cessar-fogo humanitário, argumentando que Israel tinha o direito de se defender, o que incluía a possibilidade de atacar o Hamas na faixa de Gaza. A representante dos Estados Unidos expressou preocupação de que o texto dá proteção ao grupo terrorista que brutaliza civis inocentes ao não condenar o Hamas na resolução. Mas peraí, pelo que eu entendi aqui, a Rússia sequer citou o Hamas e defendeu aqui Israel de se defender. É o que está escrito aqui, né? Então eu não entendi muito bem por que é que essa galera dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido votaram contra. Vai entender. Quer dizer, eu sei mais ou menos o porquê e vocês também devem imaginar, né? Mas enfim. No dia 7 de outubro, o Hamas invadiu o território israelense e matou cerca de 1.400 pessoas. No mesmo dia, o Estado de Israel declarou guerra ao Hamas e começou a bombardear a faixa de Gaza, um território que o Hamas controla. Os bombardeios do exército israelense lançados em retaliação contra a faixa de Gaza deixaram pelo menos aí 2.750 mortos, a maioria civis, entre eles centenas de crianças, segundo as autoridades locais. Tá? É triste, muito triste. O presidente Lula já se posicionou, né? E foi um dos primeiros chefes de Estado do mundo a se posicionar sobre esse conflito. O presidente Lula, que dias depois fez um apelo à ONU, né, para que a ONU possa permitir aí, permitir não, porque a ONU não tem esse poder de permitir, mas que a ONU faça uma articulação com Israel, com o Egito, com a própria Palestina, para que crianças e mulheres não sofram tanto, né, que elas possam atravessar a fronteira, né? E é sempre muito triste estar falando sobre isso, tá? Enfim, vamos aguardar aqui qual vai ser o resultado dessa votação, né? O texto do Brasil que vai ser votado muito provavelmente hoje. Só os Emirados Árabes ali que pediu um pouco mais de tempo para avaliar a proposta, né? E eu até entendo, né? Porque os Emirados Árabes, querendo ou não, tá vendo isso com muita atenção, né? Porque tem interesses ali em jogo, né? E vamos aguardar, tá, gente? Nós só esperamos que essa guerra acabe o mais rápido possível, para que civis não sejam mais mortos.